E aí pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Jonas. Eu sou o Leandro. E a gente faz parte aqui do Bilhete Duplo. Então pessoal, a gente já conseguiu 1.800 inscritos aqui no canal, então a gente precisa pedir o seu like, o seu compartilhamento e principalmente a sua inscrição. Ative o sininho para você receber a nossa notificação e assim apoiar o conteúdo que a gente gera, né, Lê? Exatamente. E a gente também tá no Instagram, caso você queira acompanhar a gente em tempo real. Lá a gente tá mais tá atualizando o tempo todo, digamos assim, né? É isso aí. Bem, você viu pelo título e pela foto do vídeo e você imagina que morar num quarto de hotel numa cidade turística como Whistler seja assim, né? Todo mundo acha que, como o Jonas falou, por ser... quando você ouve, né? Tal pessoa tá morando num quarto de hotel. Automaticamente você já pensa, luxo, né? Que pessoa chique que tá morando num quarto, né? Cara, imagina, essa pessoa tá pagando diária, como é que tá sendo isso? Mas a gente vai contar pra você, a gente vai explicar por que a gente tá morando aqui, se foi uma opção nossa, se não foi, e também quais são as consequências, os pontos, né, negativos e positivos que isso trouxe pra nossa vida aqui em Whistler. Verdade. Primeiro a gente vai contar pra vocês que tipo de quarto de hotel a gente tá. Bem, a gente tá num quarto executivo de cama king, que ele fica numa posição estratégica aqui no hotel. Então ele sempre tem uma vista, seja ela pra rua, que dá pra ver a montanha e a vila, seja ela para a piscina e para a floresta aqui que tem de um parque bem próximo. Esse quarto de hotel que a gente tá, e na minha opinião, acho que na opinião do Lê também, é um quarto muito confortável, muito espaçoso e a gente conseguiu se adaptar muito bem, né? Exatamente. Ele é um quarto que comporta até 4 pessoas. E é um quarto, como o Jonas falou, ele é executivo, então ele é razoavelmente grande. Então é um quarto bem bacana. E porque como que a gente veio parar aqui, né? A gente trabalha num hotel e a gente vem morar num quarto que a gente trabalha aqui, que a gente limpa, enfim, meio confuso, né? Mas desde que o coronavírus aconteceu, desde que toda a pandemia começou, lá em março, eu lembro que no dia 12 de março, se não me engano, 12 ou 13 de março, eu tava trabalhando e nesse dia, no meio do meu shift, né, o meu chefe chegou e falou, olha, todo mundo tem uma reunião agora, depois do meio-dia, era 1 da tarde, 2 da tarde, uma reunião com todos os funcionários porque a situação do coronavírus está piorando, tudo está acontecendo de uma forma descontrolada em British Columbia, no mundo, e a gente precisa conversar com todos os funcionários. Todos nós fomos conversar com ele e aí ele falou, olha, a gente vai fechar o hotel. Previamente disso, ele já tinha criado um planejamento, uma estratégia, caso isso fosse preciso acontecer. Então, quando a gente percebeu que a equipe, né, do office, o pessoal da gerência, estava se movimentando para criar um planejamento, a gente já pensou, e pode ser que esse hotel feche, né, logo. Então, a gente começou a ficar tenso, e aí aconteceu esse fato de que o hotel fechou. E aí, para quem não sabe, aqui em Whistler é muito comum que as empresas forneçam staff housing para os funcionários. Porque como é uma cidade pequena, de um alto custo de vida, você não encontra prédios, muitos lugares para morar, e a maioria das casas que tem aqui, ou elas são vacation homes, ou elas são Airbnb. Então, é difícil você você encontrar um aluguel long term, né, pelo período inteiro de 1 ano, 6 meses, né, Jonas? A decisão do hotel onde o Lê trabalha, e eu trabalhei também durante 1 ano, foi justamente separar quem poderia ficar no hotel, quem poderia ficar na staff house, quem poderia ficar na outra staff house, para evitar uma aglomeração de pessoas. Isso. Porque esses espaços são bem visitados, vamos dizer, tem bastante gente morando neles. E se o coronavírus viesse com essa intensidade que se esperava e tudo mais, essa era uma medida paliativa para evitar o contágio e principalmente para garantir o distanciamento, né? Pois é, e desde março a gente está aqui e até o fim de agosto, então são março, abril, maio, junho, julho, agosto? Abril, né, porque completou um mês em abril, daí abril, maio, junho, julho, 6 agosto. meses 5 aqui? meses. A gente faria 6 meses em setembro. Ah, é? 5 meses. Praticamente 6 meses morando num quarto de quase hotel. 6 meses. Pra muita gente parece ser um sonho, né? Mas a gente vive uma situação que a gente tá no quarto de hotel, mas não sabe até quando fica no quarto de hotel. Então a gente só tá aqui com as nossas coisas, na verdade, meio que tipo assim, poucas, a gente não tem tudo aqui ao nosso redor, porque o restante tá no nosso quarto, que a gente continua pagando o aluguel, só que pra morar lá, né, recebendo esse update pra ficar aqui por causa do coronavírus. Isso. Então, tipo assim, a gente tem
as roupas de verão, a gente tem um casaco agora porque começou o mês de agosto, começou um pouquinho mais frio e tudo mais. E morar num hotel não significa que você é hóspede, né? Como é o nosso caso. A gente não é hóspede, então a gente não pode, por exemplo, aproveitar a piscina no verão, né? No calor, ou a hot tub, né? A hidromassagem, ou a sauna seca. A gente pode fazer massagem lá no spa, mas tem que pagar, obviamente. Enfim, a gente não pode usar algumas áreas específicas, porque isso está voltado para o guest. E como o hotel está respeitando a determinação da província sobre ocupação e tudo mais, Isso. então é para garantir que o guest seja, obviamente, a prioridade aqui. Então a gente mora num quarto de hotel, dentro de um hotel, mas especificamente a gente não é guest, a gente não é hóspede. Exatamente. Então nem tudo é como parece, né? Porque tem essa questão de que a gente tá aqui, a gente ainda é funcionário, e daí aquela questão, né? O hotel ele fica no centro de Whistler, então é ótimo morar aqui. Ótima localização, né? A localização é perfeita, porque atravessando a rua a gente tem um mercado principal da vila. A gente atravessa a rua de novo pro outro lado, a gente já tá na vila principal, que diríamos, pra quem não conhece o Whistler, é como se fosse downtown Whistler, né? O centro da cidade. Então, a gente tem todas as informações, todos os lugares perto que a gente precisa pra viver, digamos assim, ao nosso alcance a menos de 5 minutos andando. Então, isso é ótimo, eu acho que esse é o ponto positivo que mais favorece, porque, e também, se estivéssemos no frio, teria o ponto positivo de que eu não precisaria andar, pegar ônibus até o trabalho. Mas como tava no verão, então, se eu estivesse morando fora, até seria legal fazer uma caminhada de manhã e também na volta indo pra casa. A adaptação, eu acho que assim, morar em estúdio não foi um problema pra gente, porque é o que a gente precisa. Uma cozinha razoável, um banheiro, uma cama e um lugar que tem uma televisão e um sofá. Assim, eu acho que foi o essencial. A nossa vida, desde que a gente mudou pro Canadá, a gente tentou meio que... A nossa vida teve que se tornar muito compacta, né? A gente teve que otimizar muitas coisas, porque a gente não tem mais aquele conforto todo, toda aquela questão de espaço, enfim. E aqui, especificamente... Em Whistler é mais difícil. É isso, né? As pessoas vivem em lugares minúsculos, tudo é assim, porque... Por falta de acomodação, por os valores serem, tipo, altamente caros, tudo isso. Então... eu acho que essa parte foi ok, né? Outra coisa é quando chegou o coronavírus e tudo mais, o elevador passou a ser um espaço limitado. Então você só pode usar o elevador com você mesmo ou com as pessoas que fazem parte da sua conexão, da sua família, círculo né? social, né? Então ele ficou muito busy, ele ficou muito corrido, muito ocupado. Então às vezes causa fila e a gente tem que esperar para descer ou desce pela escada de emergência. Então, mas pra subir tem que ser por elevador. E a gente tem 2 bicicletas, então a gente tem que subir pelo elevador, não tem como subir pela escada, algumas questões assim. Isso. Apesar de o espaço que a gente está aqui hoje a gente possa usar, ele não é nosso, então a gente não pode transformar o quarto do jeito que a gente quer, né? A gente não pode decorar. A gente tem a nossa decoração aqui, o nosso panda, que foi dado pela Bia, pelo Bruno, né? Os nossos amigos de Vancouver, mas a gente não pode fazer nenhuma alteração física, né? Pintar. Não, porque geralmente no outro quarto a gente pegou ele de uma forma e a gente foi moldando ele tudo. De como a gente gostaria, de como a gente achava que seria mais confortável pra gente, já que a gente teria que morar dentro de um quarto. Então a gente deixou ele, a gente adaptou ele ao nosso gosto. E aqui, obviamente, é o quarto do hotel, enfim, várias questões que a gente não pode, não faria nem sentido, né? A gente querer mudar alguma coisa aqui. Óbvio que tem vantagens, né? A gente tem TV a cabo, a gente tem calefação, a gente tem lareira e, óbvio, gente, a gente não é guest, então a gente não tem housekeeping, a gente não tem serviço de quarto, nada disso. Na verdade, a gente mesmo que faz o nosso próprio quarto, né? Na verdade, nenhum hóspede tá tendo como a gente chama stayover, né? Que é a limpeza quando o hóspede vai ficar mais de um dia. Geralmente você tem uma limpeza rápida nesses dias, então a gente também não tá oferecendo para nenhum hóspede por conta do coronavírus. Mas, né, enfim, é sempre bom lembrar porque algumas pessoas acham, nossa, mas tem housekeeping, e como vocês fazem com as toalhas, com os lençóis? Não, gente, os lençóis são os mesmos, se eu quiser trocar, eu tenho que tirar, eu tenho que lavar, porque o hotel tem uma lavanderia. Segurança, né? Eu lavo o meu lençol, que é o lençol do hotel, as toalhas eu lavo, eu não fico trocando, mandando pra lavanderia e pegando novas, como se eu fosse um hóspede, porque eu tenho bom senso, né, gente? E, obviamente, que eu tô aqui não como hóspede, enfim. Então, essa é uma questão que parte da gente, a gente tem essa questão de
vamos também ser um pouco éticos, porque também é meu local de trabalho, não querendo ou não. E bem, morar num quarto de hotel numa cidade como Whistler realmente é muito bom, quase que um sonho. A questão é óbvio que o Leandro está morando dentro do próprio trabalho. E isso traz algumas questões desconfortáveis, não por estar aqui, mas principalmente por tentar dar aquele espaço na cabeça, no corpo, na mente, enfim, para você dizer, estou descolado do meu emprego. E é isso que a gente decidiu até deixar o quarto de hotel aqui e procurar um outro lugar, porque mesmo nos dias offs, o Leandro escuta os seus chefes, os supervisores, e querendo ou não, isso não te traz aquela sensação de que realmente você está num dia de folga, né, Leandro? Exatamente. Porque quando eu morava na outra casa, eu saía de casa para trabalhar, acho que era umas 7h50, para pegar o ônibus umas 8 horas. Então, esse momento que eu caminhava até o ponto de ônibus era o momento que eu estava me conectando com o trabalho. E aí, a mesma coisa no fim do dia. Quando eu terminava 4h30, desconectando. eu geralmente ia andando, se não tava nevando muito, então era o momento que eu me desconectava do trabalho, ia pra casa, e aí você divide, né? 2 momentos na sua vida, né? Trabalho, desconecto e vou pra minha casa. Por mais, mesmo que chegasse em casa e eu falasse do trabalho, eu reclamasse de qualquer coisa, eu dissesse, foi assim, meu trabalho foi assado, eu gostei disso, não gostei daquilo, eu tive um momento de me desconectar. Eu não vou chegar em casa e eu vou olhar para as paredes, ouvir e vai ser trabalho. Mesmo que eu morava com as pessoas, mas lá eu morava com pessoas que não eram do meu setor. Então a gente não tinha uma relação muito próxima de sentar na mesa e conversar e tipo assim, ficar falando, discutindo sobre trabalho. Então isso era super ok. E aí, obviamente, que eu tipo assim, acordo meia hora antes, me arrumo e tal, e aí vou pro trabalho. E quando eu termino meu trabalho, em 1 minuto eu tô em casa, eu só venho pro meu quarto. Positivo por um lado, negativo por outro. Positivo por um lado, se fosse por um curto tempo, se fosse 1 mês, 2 meses. Agora, Mas já vai fazer... quase 6, vão né? fazer 5 meses. Quase 6, né? Quase 6 meses, então é bem complicado, assim, causa uma questão... Principalmente eu sou muito discreto, assim, eu gosto de... Eu não gosto de passar... Eu gosto de passar despercebido pelos lugares. E a gente, pra subir ou descer, passa pela recepção. Então Você passa pelo sempre, lobby do hotel. Então, eu não gosto de chamar atenção, não gosto que pessoas fiquem me perguntando pra onde eu vou, fiquem falando comigo. É um pouco meio bicha do mato, assim, e não seria antipatia, É que nem mas... sempre a gente tá disposto a um small talk, né? Uma coisa assim. Às vezes a gente só tá com pressa, Isso. só tá... Porque às vezes eu só quero abrir a porta do meu quarto, ir no mercado e voltar. E eu quero, tipo assim, aleatoriamente, eu não quero falar com ninguém. Aí às vezes, o que acontece? Tem pessoas... o nosso hotel, ele é assim, construído assim, né? Como se fosse uma asa, né? E Aberto. geralmente sempre tem um housekeeper em cada seção, em cada lado do hotel. E aí a gente, obviamente, tá num lado. Então, às vezes eu saio do quarto e eu abro a porta e tem um housekeeper limpando o quarto da frente. Quer dizer, o colega de trabalho dele, Isso. ele vê ele no dia de folga. Então, tipo Isso. assim, a cabeça não dá às vezes... esse oxigênio que precisa, sabe? Então, por esse motivo que a gente decidiu, então, sair. Mas, assim, a experiência de morar num quarto de hotel é único mesmo. Pra quem tem dinheiro e tem disposição, acho que é super se você favorável. vai morar no quarto de hotel como hóspede, num flat, isso é muito comum em alguns lugares do Brasil, né? E no Rio de Janeiro, São Paulo, eu acho que, assim, se você tem dinheiro, eu acho que ótimo, deve ser incrível, não sei, não posso dizer, mas deve ser incrível. Mas morar como trabalhador e tudo mais, não recomendaria. E, obviamente, também, Depende, né, do seu comportamento. Muita gente, eu acho... Eu, por exemplo, me adaptei muito bem. O Leandro já não. Então, são coisas que variam muito de pessoa para pessoa, da sua intensidade, da sua questão mental, né? Isso. De tudo uma questão. Mas esse vídeo é justamente pra gente mostrar como é que foi essa experiência de viver num quarto de hotel numa cidade como Whistler durante quase 6 meses, durante esse processo de pandemia. Isso. Mas é óbvio que a gente tá se despedindo desse quarto. E a gente tem novidades nos próximos vídeos. E por isso que a gente quer que você fique aí com a gente, que você nos apoie, né? Entenda que esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho voluntário, que a gente gosta muito de se conectar, e o Bilhete Duplo transformou a nossa vida porque a gente conheceu muita gente legal. Então, ajude a gente, colabore, se inscreva, sabe? Siga a gente no Instagram, participe, comente, dê sua opinião. Antes de fechar, Lê, dá uma olhadinha quanto é que tá o quarto de hotel, só para vocês verem o preço médio. A gente está, obviamente, no final do verão, então o valor já não é tão exorbitante assim, mas no inverno ele é extremamente caro porque o Whistler é muito top one no inverno por causa das montanhas e tudo mais. Mas é claro que por causa do coronavírus eu não sei como é que vai ficar a questão de preço, né? E o mais legal de tudo, viu?
$130. $130. Mas é que a gente tá caminhando porque a pra gente tá baixa caminhando pra baixa temporada. temporada. Mas normalmente no verão fica 210, 250 e no inverno para mais de $350, $400 tranquilamente. Obviamente no coronavírus eu não sei como é que vai ser o próximo inverno. E o mais legal de tudo é que o hotel tá respeitando essa questão de ocupação mínima, baixa e tudo mais. Então a gente pode estar morando aqui, outros colegas inclusive estão morando no quarto do lado, no quarto da frente e tudo mais, para fazer essa divisão. Uma atitude que a gente precisa contar aqui, que a gente talvez desconheça por algum empregador brasileiro, mas que aqui no Canadá aconteceu de uma maneira muito tranquila. A gente chegou a ficar, inclusive, sem pagar o aluguel durante um período, que foi o período de redução salarial. Isso ajudou todo mundo a passar por esse momento. Eu acho que essa é uma das características que mais chama atenção de estar no Canadá durante essa pandemia, porque a gente sabe, pela realidade dos nossos amigos aí no Brasil, que a situação ficou muito complicada e continua, né? Então essa atitude do empregador do Leandro, melhor dizendo, foi algo bem que chamou a nossa atenção. Né? E a gente acaba sendo grato, né, por essa atitude, porque a gente teve ele não reduziu nossa hora, o nosso salário, né? Ele reduziu, as horas foram reduzidas. O hotel ficou, só pra quem não acompanhou, o hotel ficou fechado. A gente fechou as portas 14 de março, talvez? 15 de março. Até e aí ficou junho. A gente ficou com portas fechadas, porém o hotel conseguiu manter alguns funcionários trabalhando internamente em projetos, fazendo limpando os quartos, fazendo deep cleaning, fazendo renovação dos quartos, enfim, várias questões que a gerência identificou que poderia manter os funcionários empregados. E depois, claro, veio os benefícios do governo, por exemplo, o 75% subsídio do governo, que ajudou o hotel a chamar os funcionários de novo. E a pagar o salário. Pagar o salário, aumentar as horas. Então, a gente acaba sendo grato por isso. E aí também, obviamente, o hotel não aumentou. Quando a gente voltou a pagar o aluguel, o hotel manteve o mesmo preço que a gente pagava lá na outra casa. E a gente paga pra ficar aqui, então... E agora a gente quer saber de você. Você toparia morar onde você trabalha? Você toparia ficar tanto tempo dentro do seu ambiente de trabalho e morando lá? Conta pra gente. Isso tudo valeria a pena? Pois é, acho que no Brasil seria mais difícil. Essa aqui no Canadá, por exemplo, eu imagino nessa situação no Brasil. Acho que seria... Se aqui eu acho ruim, talvez no Canadá seria pior. No Brasil... Pela residência permanente, toparia? Pois é. Sempre tem alguma coisa por trás, né? É isso aí, acho que é isso, né? Pessoal, obrigado, viu? Acompanhe o próximo vídeo porque tem novidade por aí. É isso aí, acompanhe. Tchau, gente. Tchau.